Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, hoje o Maurício Barbieri deu uma entrevista coletiva muito importante, falando a respeito de alguns temas aí sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro e também sobre o famoso Camisa 10. Vamos falar de como que está a busca do Vasco por esse jogador, né? Esse meia de criação que tanto falta no elenco do Vasco hoje. Também vamos falar da briga do Vasco na Justiça para poder jogar no Maracanã, hein? Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Mas antes já vai deixando o likezão aí como de costume, se inscreve no canal se você não tá inscrito. É de graça, amigo, só clicar no inscreva-se. Falta pouquinho pra gente chegar a 190 mil inscritos e nesse ano de 2023 chegar lá aos 200 mil inscritos. Se inscreve aí pra ajudar bastante. Ativa o sininho das notificações aí também pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, a briga do Vasco aí com o consórcio do Maracanã e também com o governo do Rio de Janeiro ganhou um novo capítulo hoje, né? O Vasco que semanas atrás teria feito uma solicitação formal aí para mandar o seu jogo contra o Palmeiras no dia 23 de abril no Maracanã. Porém, nada foi resolvido quanto a isso e o Vasco entrou na justiça aí para conseguir mandar essa partida contra o Palmeiras no Maraca, no Campeonato Brasileiro, né? Jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Segundo o Vasco, houve tempo suficiente para incluir a partida no cronograma do estádio. Houve uma ressalva para que a resposta fosse dada até o último dia 4 de abril. A resposta foi dada no limite do prazo estabelecido, no dia 4. Porém, ela deixou uma situação indefinida. O consórcio respondeu que a solicitação estava sendo avaliada pela parte técnica junto ao calendário de jogos marcados para o estádio e que uma decisão seria tomada dentro do prazo estabelecido pelo regulamento para alterações de locais aí de partida. A gestão é feita através de um termo de permissão de uso pela dupla Fla-Flu. Vale ressaltar que no passado o Vasco havia obtido uma liminar no ano passado aí para jogar contra o Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Fato que também foi bem parecido com esse com o Palmeiras, né? Eles não queriam deixar o Vasco jogar lá, o Vasco entrou na justiça e conseguiu a liberação do Maracanã e pôde jogar normalmente contra o Sport no Maraca. Porém, essa situação a gente já sabe, né, cara? Infelizmente, o governo do Rio de Janeiro é comandado por um mulambo. Ele quer ver o time dele continuar jogando no Maracanã, porque esses mulambos, cara, os caras são tudo igual. Eles acham que o Maracanã é deles, que o Flamengo é o único dono do Maracanã, que só o Flamengo pode pisar no Maracanã. Não é isso, não existe isso, cara. Nunca deveria existir isso. O Vasco tem o mesmo direito de jogar no Maracanã, assim como o Flamengo, Fluminense e Botafogo tem. Porém, o Vasco não está tendo esse direito. Não querem ouvir sequer a proposta que o Vasco tem para poder também gerir, fazer parte do consórcio do Maracanã. O Vasco, como eu já disse aqui inúmeras vezes, tem parcerias pesadas, parcerias fortes aí para conseguir administrar o Maracanã. Infelizmente, esse governo aí de mulamba, esse mulambo aí, governador do Rio de Janeiro, tá fazendo de tudo para boicotar o Vasco, não levar em consideração a grandeza do Vasco e da sua torcida, claro, porque ele é torcedor do nosso maior rival. O Vasco já está cogitando se acionar a justiça para entender o porquê do Vasco não poder sentar à mesa hoje para negociar jogos no Maracanã. Complicado a situação aí, o Vasco vai ter que ralar bastante, porque aqui no Brasil é isso aí, mano. A 777 Partners deve estar bem assustada com a maracutaia que é aqui no Brasil, né? Sempre prevalecendo os interesses dos governantes, dos políticos, né? E agora o Vasco segue aí impossibilitado de jogar no Maracanã. Vamos ver o que a justiça vai acatar, se vai atender o pedido do Vasco em deixar o Vasco jogar normalmente contra o Palmeiras aí na segunda rodada do Brasileirão, ou se vai negar esse pedido do Vasco. E para você, torcedor, qual a sua opinião sobre esse assunto? É um assunto bem chato, né, cara? Que a gente já tá cansado de falar disso. O Maracanã é do Vasco. O Vasco tem obrigação de jogar no Maracanã. O Maracanã é nosso. A torcida do Vasco enche esse Maracanã todo jogo. E com certeza eu sou a favor, sim, da luta pelo Maracanã, porque não pode deixar na mão dos mulambos. Os caras acham que são dono do Maracanã e não são. Eles nem estádio têm, meu amigo. Bom, pessoal, hoje tivemos uma entrevista coletiva muito importante do técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Às vésperas aí de começar o Campeonato Brasileiro, ele veio a público e falou sobre a sua previsão para o Campeonato Brasileiro. Ele projeta um campeonato muito disputado e o Vasco tem tudo para surpreender e fazer uma grande competição. Vou ressaltar que o Vasco estreia aí nesse próximo sábado, às 9 horas da noite, no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo aí do Brasileirão, após 2 anos jogando a Série B. O Vasco está de volta ao Brasileirão. Já vai pegar essa pedreira, né? Um jogo fora de casa
com certeza o torcedor vive uma grande expectativa que o Vasco faça um jogo pelo menos competitivo para conseguir, quem sabe, surpreender o Atlético Mineiro e conseguir os 3 pontos, ou até mesmo, quem sabe, no mínimo aí um pontinho já está de bom tamanho, um ponto conquistado fora de casa contra um grande favorito aí a ser campeão. Não é de se jogar no lixo, né? O Vasco tem que analisar tudo isso e com certeza a gente espera que o Vasco tenha uma postura diferente dos últimos jogos, principalmente daquele amistoso contra o Atlético e também das semifinais contra o Flamengo, que o Vasco, apesar de ter jogado bem contra o Flamengo os 2 jogos, não conseguiu vencer o nosso maior rival, mesmo tendo a vantagem do empate. O Vasco acabou sendo eliminado pelo Flamengo, pelo pior Flamengo aí dos últimos anos. Infelizmente deixou de lutar pelo título. Agora virou a chavinha, vai começar a principal competição pro Vasco aí nesse ano, lutando para não voltar para a Série B, logicamente, lutando por coisa grande aí, é o que o torcedor espera, né, meu amigo? O torcedor não quer saber mais de passar sufoco, não quer saber mais de ficar lutando o campeonato inteiro na parte de baixo. Quer ver o Vasco voltar a disputar competições internacionais, de preferência a Libertadores. Se não der Libertadores, uma Sul-Americana está de bom tamanho aí para esse primeiro ano de SAF e também pelo elenco que temos hoje, né? Pode ser que tudo mude aí na janela de transferências de julho, e é o que a gente espera, né? Inclusive o próprio Maurício Barbieri falou sobre isso aí na entrevista. Ele foi perguntado sobre o camisa 10. Ele disse que é uma posição que o Vasco já está buscando desde dezembro. Ele afirmou que a ideia é que o Vasco já tivesse conseguido achar esse nome, mas o Vasco não conseguiu aí por diversas razões, e a partir do momento que o Vasco não conseguiu, é preciso aí buscar soluções dentro do elenco. O Barbieri aí confirmando que já pediu sim esse camisa 10 aí à diretoria, desde o mês de dezembro que o Vasco está tentando contratar, não conseguiu contratar esse camisa 10, aí que vai a cobrança ao seu Paulo Brax, né? Um profissional que, na minha opinião, ele é muito inferior aos grandes profissionais aqui do mercado brasileiro, né? Como, por exemplo, Rodrigo Caetano, o próprio Alexandre Matos, que está lá no Atlético Paranaense, entre vários outros nomes aí, Anderson Barros, que está no Palmeiras, e entre vários outros dirigentes tops aqui no Brasil, né? Eu tenho certeza que 100 milhões na mão do Rodrigo Caetano, meu amigo, ele faria esse time do Vasco aí ter sido campeão carioca, tá classificado ainda na Copa do Brasil, inclusive era pro Vasco ter jogado ontem, né, cara? Infelizmente são coisas aí do futebol, porém, o Vasco escolheu muito mal esse profissional. O Paulo Brax só teve uma experiência em um time grande na sua carreira, que foi no Internacional. Um profissional que não é tão conhecido assim no futebol brasileiro, né? Passou pelo América Mineiro e também no Inter, como eu disse, porém dava pro Vasco ter escolhido um profissional melhor e ter montado um elenco de maneira melhor, né? Porque você vê hoje as grandes falhas no elenco do Vasco, não ter um camisa 10, não ter atacante de lado, né? Tem o Orejano, que foi o único contratado que teve lesões aí no início dessa temporada, poderia ter sido detectada antes de o Vasco fechar com o jogador, que ele viria a ter problemas físicos. Isso também foi um erro da diretoria do Vasco e também da fisiologia do Vasco. Mas já que veio, só tem ele, né? Foi só ele contratado. Os outros jogadores foram centroavantes, né? Que veio aí o Pedro Raul e também, por último, aí o Juan Cruz. Foram os únicos reforços que o Vasco trouxe para o ataque, para lado de campo, que hoje é uma carência no time do Vasco, só foi o Orejano. E para o meio campo, para a camisa 10, ninguém foi contratado. A grande expectativa do torcedor é que o Vasco faça aí uma contratação de peso, uma contratação impactante, né? Vem se falando bastante aí do Ramos Rodrigues, né? Hoje a gente falou mais cedo da possibilidade, né, que o jogador está livre no mercado após não renovar o seu contrato com o Olympiacos da Grécia, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube aqui no Brasil. Hoje tivemos atualizações que o John Textor, dono do Botafogo, quer contratar o Ramos Rodrigues, e eu não consigo enxergar um Vasco perdendo hoje o Ramos Rodrigues para o Botafogo, né, cara? E não vem com essa ladainha de que o jogador não se encaixa no plano de jogo do Maurício Barbieri, no que o Vasco quer propor nos jogos, né? Isso daí é conversa fiada. É melhor a diretoria ser humilde e admitir que não teve a capacidade de negociar com o jogador quando vê ele, por exemplo, fechando com o Botafogo da vida, né? Pra mim é inadmissível o Ramos Rodrigues vir pro Brasil, ainda mais pro Rio de Janeiro, pra jogar no Botafogo e não no Vasco. E pra você aí, torcedor, quem deveria ser esse camisa 10? Maurício Barbieri já falou aí que desde dezembro o Vasco tá buscando e até agora nada, mano. Só tem moscas rondando a camisa 10 do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis!